Tem regras, ok? Podemos começar? Bora, vamos aí depois do professor Dorival. Professor, aqui, boa noite, Vinícius Guto, Central do Timão. O Corinthians sai vencendo por 1-0, gol no final do primeiro tempo, mas de novo aqui da atenção para o início da segunda etapa. Acredita que isso foi primordial para a virada da ligação e a derrota do Corinthians? Olha, foi um dos fatores, não tenho dúvidas. Pela segunda vez, né, um gol assim, na virada do tempo, desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em duas partidas acontecerem no mesmo parque. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio em razão. O jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Boa noite, antes da gente abrir o placar, eu queria que você bastante de marcadores do jogo, tá? Quando o Leite está falando de mal, uma acabadinha dessa, que eu tinha feito pelo Corinthians, eu queria saber como existe esse ato do coração da vida fazer pelo ele, e já chegaram a conversar com ele. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral, e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tem se passado para que futuramente não volte a acontecer. Pela segunda partida seguida, o Corinthians tem a necessidade de mostrar o resultado, e é muito pouco criativo e ofensivo. Como você vê isso? E você, dentro do elenco, enxerga que talvez nesse momento da base tenha mais oportunidade. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que primeiro termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Acho que isso tudo nós temos que trabalhar muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões, o que vem nesse momento, vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Dorival, legal, primeiro um esclarecimento, você respondeu a Bianca sobre o pênalti, você disse que vai ter uma conversa para que essas coisas não voltem mais a acontecer. Você pessoalmente não é muito favorável a esse tipo de cobrança de pênalti? É uma posição que você tem ou por uma outra situação? Não, eu falo de um modo geral. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenho dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então, tem momentos que, quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo
a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e, às vezes, nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Pontuando duas situações em relação ao pequeno da torcida e opinião pública. O senhor entra com a zaga titular, Kaká e Fred Torres, é contestada pelo torcedor corintiano. Por que escolher essa formação com dois zagueiros? Fazer uma avaliação do jogo de hoje, eles podem te entregar essa dupla que é o argumento da contestação da torcida. Olha, eu entendo a contestação, só que eu preparo uma equipe sempre, eu busco melhorar todos os atletas que estejam no nosso grupo. Félix é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que vem chamando atenção há algum tempo pelas ótimas presenças, principalmente em todas as datas FIFA que eu acompanhei. Fez grandes jogos. Um jogador não pode ser descartado assim do dia para a noite. Nós temos que confiar, acreditar. Kaká vem numa evolução, vem numa crescente, vem sendo importante. Erros acontecem. Não podemos penalizar especificamente determinados jogadores. É um erro, é coletivo sempre, e o resultado é a responsabilidade do treinador. Você falou agora em determinado momento que a gente tem posse de bola, tanto com a bola, mas o último tapa, talvez, ele não começou com o corte, parece que o último tapa. Comandantes passados também, dificuldade de se encontrar, substituir o carro, substituir o carro. Já pensa, caso o carro demore um pouco para voltar, já tem que ser uma coisa e encontrar um método, talvez, para que o gente possa ter essa posse de bola e esse toque. 10% final do campo, foi toque. Olha, isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante que tem essa posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Nós tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola, que é a equipe do Mirassol. Nós tivemos a posse. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica à frente da área adversária com movimentos de infiltração da nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos aí o Igor fazendo uma boa apresentação, um jogador que tem mais ou menos as características que o Garro apresenta. Um jogador de meio, de criação, e ele jogou dessa forma, ele jogou aberto para marcar, por dentro para poder criar, teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Eu acho que fez um jogo dentro de uma boa condição. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que todos nós queremos. Legal, boa noite, ele fez uma análise dos dois gols do Mirassol, ambos vieram do lado do Matheus, também na área que estava no gol. Então, um complemento dessa pergunta, com os dois, foi a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, 14 gols, apenas 4 foram do seu comando. Foi uma explicação para entender o que acontece. Olha, é difícil você ter um diagnóstico numa condição como essa. Até então o jogo estava normal. Nós estávamos com um jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em 3 minutos nós tivemos o Mirassol com 2 oportunidades, a primeira e logo em seguida, na sequência, o gol. Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente, às vezes, para que acabe dentro do nosso gol.
Eu acho que nós temos que continuar trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe, defensivamente falando. Hoje nós jogamos com um tripé na frente da nossa linha de zaga. Poucas infiltrações por dentro, eles conseguiram. É um sinal que a marcação estava bem constituída e bem compacta. Agora, foram duas jogadas que, por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola, numa troca de passes, perdemos e provocamos essa situação. Uma bola alongada no segundo gol, distante, poderíamos ter tido um outro tipo de posicionamento para poder tentar neutralizar. Legal. Primeiro, você colocou hoje o também e você pretende utilizar a formação máxima, qual é a importância do próximo jogo da sua equipe? São as sequências de jogos que nós vamos ter que fazer isso. Eu alertei lá atrás e é uma necessidade de fazermos para que não exista o que aconteceu no final da partida com o Época. Sentiu um problema muscular e é isso que nós queremos evitar. Contamos com todo mundo, em alguns momentos um ou outro jogador ficará de fora com certeza, pela necessidade, pela sequência de jogos, por tudo que tem acontecido. Todas as equipes estão tendo esse tipo de atitude. Uma outra situação agora. Será que essa comunicação Não, desculpa, mas nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que eu jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo, ao contrário. Mas eu jamais faria isso porque lá dentro nós temos todo o respaldo possível e toda a segurança para que desenvolvamos o trabalho necessário para podermos alcançar o nosso melhor. Professora, no clima da competência de jogo, o Mirassol, por ser um novato na Série A, surpreendeu de alguma maneira o Corinthians ou não? Olha, depende. Surpreendeu no resultado, sim. Entenda bem o que eu quero colocar. Nós estudamos muito bem a equipe adversária. Tanto é que é uma equipe que gosta da bola e não teve essa bola em muitos momentos da partida. Nós é que a tivemos. Então eu acredito que não foi uma surpresa por aquilo que a equipe do Mirassol vem produzindo. Nós saímos com o resultado do primeiro tempo, com um jogo extremamente seguro e equilibrado da nossa parte, e de repente o gol logo no início acabou gerando uma outra situação que não vinha acontecendo na primeira fase da partida. Apenas isso, eu acho.